Olha, foi um momento muito forte. Essa palavra ela é extensa, mas eu vou pegá-la só ao final, mas com outra oportunidade a gente fala dos outros assuntos contidos nessa palavra, nessa ministração. Mas eu quero compartilhar essa palavra com você, né? Protegendo a minha família dos ataques do inimigo. Há uns 20 anos, 15 anos atrás, a gente, quando falava de ataques do inimigo no meio da família, a gente sempre materializava, né? Um símbolo, uma roupa, um objeto, uma música, sei lá, alguma coisa. Você sempre materializava isso. Só que hoje os ataques eles têm sido sutis, quase que imperceptíveis. De que maneira, pastor? Sentimentos. O ser humano, às vezes, ele consegue apresentar alguns comportamentos a partir de alguns sentimentos que são destrutíveis para a família. Um deles, orgulho. Outro, arrogância. Outro, independência. Outro, autossuficiência. Outro, raiva. E por aí vai. E isso tudo Deus falou comigo assim que o ser humano às vezes ele vive isso e não percebe. Ele acha que é a natureza dele. Deixa eu falar uma coisa para você que Deus falou no meu espírito e isso ficou marcado na minha alma. A Bíblia fala em 2 Coríntios 5,17 que assim, pois, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Então vamos recitar esse versículo. É 2 Coríntios 5,17. Assim, pois, que aquele que está em Cristo, as coisas velhas, eis que tudo. Pergunta para o seu irmão, as coisas velhas já passaram? Ou estão guardadas? Tudo se fez novo? E isso mexeu muito com a minha estrutura. Porque quando fala que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, está dizendo que aquela natureza, ela precisa ou foi necessário que ela fosse sepultada e que surgisse uma natureza nova, porque tudo se fez novo. E essa natureza agora ela vem acompanhada de brinde a pessoa do Espírito Santo, que muda o interior do homem e da mulher, que muda a mente do homem e da mulher, que muda a estrutura do homem e da mulher. E quando eu disse que esse tema, essa mensagem, protegendo a minha família contra os ataques do inimigo, é que na grande verdade, a nossa maior luta é contra nós mesmos. Nós mesmos. E às vezes nós atribuímos essa luta que a gente tem à pessoa que está próximo da gente. Seja o marido, seja a esposa, seja o filho, porque a gente ainda não conseguiu se resolver. E uma vez eu escutei um pastor falando algo com muita propriedade, que uma pessoa mal resolvida, ela cria problema por nada. Por quê? Ela vê erro em tudo, ela vê defeito em tudo, ela vê problema em tudo, ela põe deficiência em tudo. Aí quando ela faz uma introspectiva, ela se intitula perfeita. Olha para o seu irmão ver se ele é perfeito. Deixa isso para lá,
Não tem ninguém perfeito. Esquece isso. Estamos na oficina de Jeová. Sabe aquele carro batido no engavetamento? Puf! Arrebentou a frente e a traseira? PT! Era eu e você. Mas Jeová pegou e falou assim: não, peraí, deu PT não. Isso aí não é caso perdido não, isso tem jeito. Vou consertar ele, eu vou consertar ela. Eu e você, nós estamos na oficina de Jeová. O dia que a gente sair, gente, o dia que a gente sair da oficina de Jeová, vai sair 0 bala. 0 bala. Pastor, como é que eu posso proteger a minha família dos ataques do inimigo? Querido, peça para o Senhor. Peça para o Senhor: Senhor, quais são os meus maiores defeitos? Cara, isso é guerra contra você. Isso é guerra contra a sua natureza. Senhor, quais são os meus maiores defeitos? Aí o Senhor vai começar a te mostrar. O Senhor vai começar a te mostrar. Cara, isso é fantástico. Quando Deus começa a refletir para você os seus defeitos. Aí você fala assim: mas Deus, isso eu não sabia que eu era assim. Senhor, eu não sabia que eu era assim. Senhor, mas isso aí está em mim. Deus, eu não sabia. Mas aí, quando tudo isso começar a vir à tona, aí você vai falar assim: Senhor, eu preciso ser tratado. Libera uma palavra para a minha vida, para que tudo isso dilua dentro de mim, e que realmente a nova natureza evidencie na minha vida. Quantos conhecem o capítulo 5 do livro de Gálatas? Do versículo 16 ao 19, fala de um monte de coisa. Aí chega o 19, ele aponta um problema, um monte de defeito. Os frutos da carne. São mais de 10. Aí quando fala dos frutos do Espírito, só são 9. Mas para que mais? Existe um jargão por aí que o pouco com Deus e o muito sem Deus não é nada. E é engraçado que a manifestação do fruto começa com amor. O resto dos frutos, ou seja, os outros, são só consequência do amor. Deus é amor. Amém? Ame a sua família. Proteja a sua família. Guarda a sua família. Amém? Salmo 91, versículo de número 9. Diz assim: se nós fizermos do Senhor a nossa fortaleza, ou se nos abrigarmos no Altíssimo, nenhum mal nos sucederá e praga alguma chegará à nossa tenda. Fala para o teu irmão: praga alguma vai chegar à tua tenda, querido. Praga alguma mesmo. Então vamos lá. 3 passos para o sucesso de uma família. Ok? 3 passos para o sucesso de uma família. Está aí, ó, em Atos 10. Amém, igreja? Atos capítulo 10, versículo do 2 ao 4.
Só para me desculpar com vocês, de repente, se não aparecer o texto aqui, gente, o meu notebook ele teve que passar por uma limpeza essa semana e o power dele deu um pane lá e isso aqui foi meio que improvisado. Mas eu quero ler com vocês. Você está aí comigo? Amém? Diz assim o versículo 2: Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Davam muitas esmolas ao povo e oravam continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, a hora 9, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmola subiram como oferta memorial diante de Deus. Amém? Feche teus olhos agora nesse momento, reclina a sua cabeça. Eu não vou me alongar, porque essa palavra ela é bem direta, bem interessante. Espírito Santo, toma liberdade, fala conosco nessa noite através dessa palavra. Que os nossos corações estejam como uma terra arada, preparada, uma terra pronta a receber a semente. E Espírito Santo, seja esse semeador em nossos corações nesta noite e lance essa palavra em nossos corações para que possamos assim dar frutos através dessa palavra. Espírito Santo, todo conhecimento humano nesse momento agora seja ressarcido, seja eliminado, seja rechaçado, seja tirado, seja excluído. E que a tua vontade, Espírito Santo, somente a tua vontade venha fluir em nosso meio, para a glória do nome de Jesus. Amém? Amém. Querido, a gente tem aqui uma história linda desse homem chamado Cornélio. Ele era um homem da corte italiana, ele não era evangélico, ele não era cristão, ele não pertencia a igreja nenhuma, mas ele, juntamente com a sua família, tinha um perfil muito, mas muito interessante. A Bíblia está dizendo, ele e toda a sua família. Repete comigo, eu e toda a minha família. Esse camarada, ele era um cara que era misericordioso, ele era piedoso, ele gostava de fazer o bem. Ele era temente a Deus. E ele orava 3 vezes ao dia. Cutuca o seu irmão e fala assim: ele não era crente não, cara. Mas ele orava 3 vezes ao dia. Não pergunta para o seu irmão quantas vezes ele ora, pelo amor de Deus. Deixa só o Cornélio aqui, na parada aqui. Não pergunta para ele não. A vida desse camarada, a vida dele era tão bem alinhada, que Deus lá do céu olhava para o comportamento dele, olhava para essa atitude dele. E eu não sei qual foi a oração que Cornélio fez nesse dia, em que Deus falou assim: anjo, vai lá na casa desse cara porque eu preciso salvar esse cara. Vai lá na casa dele porque eu preciso liberar uma palavra em que ele, a família dele, os amigos dele, os soldados dele, quem tiver na casa dele vai ser salvo. Olha a célula aí, ó. E Cornélio, então, ele orou de tal maneira nesse dia que Deus dispensou um anjo. Vai,
E o anjo fala para ele assim: Cornélio, olha, Deus ele está se amarrando na sua atitude, no seu comportamento, no seu jeito de ser, o seu perfil, Cornélio. Olha, fez com que Deus me enviasse aqui para te dar um conselho. Mas o que chama a atenção é que, eu tenho que repetir, Cornélio não era crente. Eu vou enfatizar isso até você entender que se Cornélio, que não era crente, orou, Deus ouviu, enviou o anjo e a salvação chegou na casa desse homem. Aí você de repente se pergunta: mas pastor, eu estou na igreja há 5, 10, 15, 20, 25, 30, mas nada muda na minha casa. Olha o que eu disse no início. Às vezes nós queremos que Deus salve aquela pessoa, mas na verdade Deus ele está querendo primeiro salvar essa pessoa. Não adianta eu pedir Deus para libertar o B se o A não quer se comprometer. Entenda bem, querido. Eu oro, mas como eu oro? Para quem eu peço salvação? E eu? Onde entro na história? Aí eu imagino, Cornélio ele era rico, ele era chefe, tinha patente, cara, ele tinha nome, ele era um cara conhecido, mas ele sabia que ele precisava de salvação, ele sabia que ele precisava de ser transformado. E eu creio de todo o meu coração que a oração de Cornélio era essa que eu disse para vocês no início: Senhor, o que eu preciso mudar na minha vida? Quais são as mudanças que o Senhor quer que eu faça na minha vida? Aí Deus ele envia o anjo e fala para Cornélio assim: Cornélio, manda alguns homens seus até uma cidade chamada Jope, atrás de um cara chamado Pedro, que ele tem palavras que você precisa ouvir. Olha, não eram palavras que ele queria ouvir, eram palavras que ele precisava ouvir. É diferente. E qual é a palavra que você precisa ouvir? Qual é a palavra que eu preciso ouvir? Eu conversando com algumas pessoas do meio evangélico, a gente chegou a uma conclusão. Hoje, em poucas igrejas, graças a Deus que aqui na PIB Rocinha é diferente, está se falando em ter. É errado? Não. Mas Deus não quer que você tenha, Deus quer que você seja. Deus não quer que eu tenha, Deus quer que eu seja. Seja o quê? Um homem transformado, de bom caráter, que ame a minha esposa, que ame os meus filhos, que ame a obra dele, que ame a minha família, que ame as almas, que ame tudo que está ligado a ele. Cornélio era um homem piedoso, dava esmola, fazia o bem, ele e a sua família. Às vezes a família vai um para um lado e um para o outro, vai um para lá, um para cá, um sobe, outro desce. Vamos lá, o primeiro passo de uma família de vitória. Ou seja, 3 passos que eu falei. Primeiro passo, unidade na família. Fala comigo, unidade na família. Quantos querem unidade? É interessante, querido. A sociedade, o mundo aí, né? As sociologias da vida dizem que a família é a base da sociedade. Amém?
Você crê nisso? Você concorda com isso? Amém? Se a família for desestruturada, como é que é a sociedade? Agora, se a família for desestruturada, como é que é a igreja? Por isso que eu quero nessa noite deixar bem enfatizado que o nosso maior alvo é a nossa família. O nosso principal alvo é a nossa família. Nós temos aqui pais e mães que clamam pela salvação dos filhos. Nós temos filhos que clamam pela salvação dos pais e etc. Mas como é que isso vai acontecer, pastor, na minha vida? Entra em guerra com Deus nessa noite e fala: Senhor, o que eu preciso fazer para alcançar a salvação da minha família? Senhor, o que eu preciso fazer para que a minha família veja o Senhor na minha vida? O que eu preciso fazer, Senhor, para que a tua glória resplandeça através de mim para a minha família? Porque, gente, isso é muito prático, é muito relevante. Você orar para a pessoa ser salva não é errado, isso é muito correto, orar para a pessoa ser salva. Mas a pessoa vai ser salva, glória a Deus. Mas e como é que você vai ficar? Como é que eu vou ficar? Qual vai ser a mudança? Qual vai ser o crescimento? Qual vai ser a transformação? Qual vai ser o resultado espiritual na minha vida? A pessoa mudou. E eu? Olha o que eu disse. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Tem mudança. Tem resultados superiores. Porque a Bíblia diz que existe um bom futuro para mim, um bom futuro para você. Existe uma bênção superior para nós. Uma bênção superior para nós. Unidade. No capítulo 2 a gente vê isso. Ou seja, no versículo 2, que fala: ele e toda sua família. Ou seja, Cornélio não fazia nada sem o consentimento da esposa. E, consequentemente, a esposa não fazia nada sem o consentimento de Cornélio. Você vê que há uma interação entre ele e a esposa dele. Você imagina se os soldados dele vissem uma desavença entre ele e a esposa dele? Como é que seria a ordem de comando dele diante dos 100 homens que ele liderava? Ainda que ele fosse o chefe. Gente, pega isso aí, guarda no teu coração. Hoje em dia, muitos lares têm sido atacados pela individualidade e pelo orgulho. Olha, eu sei que de repente isso não seria uma palavra para domingo à noite, mas eu creio que essa palavra, ela vai ser um divisor de águas na sua vida, porque você vai parar e vai refletir e vai pensar no que Deus está tratando com você nessa noite. Sabe por quê? Porque Deus, ele colocou essa palavra no meu coração, no meu espírito. Olha, já tem 2 semanas. E durante essa semana eu queria trocar essa mensagem. Deus não permitiu que eu trocasse essa mensagem. Por quê? Porque Deus, ele está tratando as nossas vidas, está tratando o nosso espírito, está tratando o nosso casamento, está tratando a nossa família. E Ele quer que a gente cresça, Ele quer que a gente vença, Ele quer que a gente avance. E uma família só consegue conquista, só consegue ir além quando ela anda em unidade. Orgulho, individualidade, isso não leva um casamento muito longe. Esposo, você quer a salvação do filhinho lá, adolescentezinho, bonitinho, que de vez em quando sai por aí fazendo algumas coisas que não deve. Mas como é que está você? Como é que tem sido a fala? Como é que tem sido a comunicação? Como é que tem sido a comunicação? Filhinho, filhinha, você que está aqui, que é jovem, que é adolescente, eu amo Jesus, eu quero Jesus. Como é que está a comunicação com o papai, com a mamãe? Gente, isso é algo que precisa mexer com a gente, precisa tratar a gente aqui na alma. Sabe por quê? Porque quem está perto da gente, quem está perto de nós, quer ver em nós algo que chame a atenção,
quer ver em nós algo que atraia para perto. Assim como Deus nos atraiu com cordas de amor, nós vamos e precisamos atrair essas pessoas também com cordas de amor. Uma vez um profeta disse: não era por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Deixa o Espírito Santo tratar, trabalhar, te envolver. Deixa ele estruturar essa unidade que é tão essencial para a salvação. Você imagina? Isaías, quando teve a visão da glória de Deus, Isaías disse: ai de mim, veio o Senhor, vou morrer. Sou um homem, olha só a mentalidade do profeta. Sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Deus falou assim: Isaías, isso não é nada, eu vou mudar a tua história hoje. A partir do momento que você reconheceu a sua fraqueza. Deus foi lá e tocou Isaías aonde? No problema, na boquinha. Porque ele declarou: os meus lábios são impuros, vivo no meio de um povo de impuros lábios. Precisamos declarar para o Senhor aonde nós somos fracos, aonde nós temos a maior tendência em errar. O mesmo Deus que tratou de Isaías, Ele vai tratar de mim e de você. O mesmo Deus que cuidou de Isaías vai cuidar de mim e de você. Jeremias deu uma de nenenzinho: ai, Senhor, sou uma criança, não sei falar. Jeremias não precisa, porque eu porei as minhas palavras na tua boca. O que eu te mandar, tu dirás. Aonde eu te enviar, tu irás. Jeremias, ele disse: Senhor, então seja assim. Querido, a partir do momento que a gente reconhece aonde nós temos a tendência de errar, Deus, ele entra com providência. Eu creio dessa forma, porque assim Deus tem feito comigo. Assim Deus tem feito comigo. Senta hoje, marido, com a tua esposa. Esposa, senta hoje com o teu marido. Pastor, mas o meu marido não é crente. Senta você e o Espírito Santo. Pastor, mas a minha esposa não é crente. Senta você e o Espírito Santo. Dialoga com ele. Entra num acordo com o Rei dos Reis. E eu profetizo: a tua história será transformada em nome de Jesus. Eu creio. Tem que ter unidade. Segundo passo: tudo era feito de comum acordo. Outra coisa, gente, você crê que nós vamos ganhar a rocinha para Jesus? Eu creio. Eu creio. Depois desse momento que Cornélio viveu de oração intensa, fruto da unidade familiar, fruto de que tudo que ele fazia, ele combinava com a esposa, tudo que a esposa fazia, ela combinava com ele. Não tinha aquele negócio de que eu sou dono do meu nariz, eu sou dona do meu nariz. Lembra que Jesus disse que quando a pessoa se casa, ela deixa de ser duas e se torna uma só? É uma só. Nós somos um corpo em Cristo, amém, igreja? Mas olha quanto rostinho diferente, olha para o lado. Uns mais engraçado que o outro menos engraçado que o outro. Vê se o seu irmão é engraçado. É, você está dando risada, então é. Mas Deus está olhando para cá e está falando assim, ó: ali está o meu povo. Não está falando assim, ó, os meus povos. Ele está falando assim: ali está o meu povo. E Jesus fala assim: Pai, é a parte do meu corpo que está te adorando hoje.
Não tem, gente, não tem como haver racha, não tem como haver divisão, não tem como haver separação. Eu vou fazer isso aqui porque eu quero, o dinheiro é meu, quem manda sou eu que trabalhei, eu que tenho, eu que faço. Pelo amor de Deus. O cara deixou a toalha molhada em cima do sofá. Ninguém aqui faz isso, graças a Deus. Aí a mãe vem da cozinha e vira pro filho: olha só, olha o que teu pai fez. Ai, largou a toalha, mas teu pai não tem jeito. Teu pai jogou o filho contra o pai. Ao contrário, vamos lá. A madame está lá fritando o bife, telefone celular tocou, celular, o zap. O bife torrou. Aí o cara vira pro filho: olha lá, tua mãe com esse negócio de telefone zap, mas ele torrou o bife. Jogou o menino contra a mãe. Viu como é que a falta de conexão, ela promove uma divisão terrível dentro da casa? Aquela coisa assim que aí você fala assim: mas eu sou assim mesmo, o que eu tenho que falar eu falo na hora. A Bíblia diz que é tempo de falar e tempo de calar. A Bíblia diz que o tolo fala desordenadamente, mas o sábio tem coisa que não é para falar, crente. Tem coisa que é para falar sim para o Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda a contornar esse treco. Espírito Santo, me ajuda a dar a volta por cima, porque senão tu sabe que nesse ponto aí eu sou sem pavio. Nem pavio eu tenho. O camarada fez o negócio, ela de repente, para dizer que é superior, vai lá e faz pior. Ou então ela faz um treco errado, o camarada, para dizer que é superior, vai lá e faz pior. Gente, não é assim. Aonde que entra o comum acordo? Aonde que entra a unidade? Aonde que entra o companheirismo? Aonde que entra a amizade? Aonde que entra a piedade? Aonde que entra a formalidade? Aonde que entra o amor? Amor, tá bonita hoje, pô. Só porque vai na festa. Amor, você tá cheiroso hoje só porque foi para a igreja. Mas e durante a semana? Durante o mês? Igreja do Senhor. O Senhor está requerendo de nós uma mudança dentro das nossas casas. Das nossas casas. Quantos querem ver a glória do Senhor? Cornélio não precisou ir para a igreja não, tá? Cornélio viu a glória do Senhor dentro de casa. Dentro de casa. Dentro de casa. Repete comigo. Cornélio viu a glória do Senhor dentro de casa. Quantos querem ver a glória do Senhor dentro de casa? Estuda Cornélio. Estuda Cornélio. Estuda Cornélio. Terceiro passo e último, para a gente encerrar. Eram tementes a Deus. Lá no versículo 4, quando o anjo fala, chama Cornélio, Cornélio meio que atemorizado, Cornélio olhou para o anjo e disse: o que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações. Quem é temente a Deus ora. Quem é temente a Deus, eu vou dar até um créditozinho para você, porque você, eu faço, nós fazemos, murmuramos antes de orar, isso é fato. Primeiro nos queixamos do problema,
Depois lembramos que se queixar não dá resultado e que a oração pode muito seus efeitos quando ela é feita. Mas Cornélio, quando teve a visão, que viu tudo, o anjo falou com ele, Cornélio, entendeu que a oração dele fez com que aquele anjo descesse. E o anjo fala: olha, as suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Querido, se a oração ela chega até o trono de Deus, murmuração também chega. Só que com efeito diferente. A oração ela traz transformação, traz mudança, cura, milagre, traz tudo de bom. A murmuração ela só retarda a bênção de Deus na sua vida. Homem, ajuda a sua esposa. Mulher, ajuda seu marido. Pai, mãe, não critica os seus filhos. Eu não quero ensinar você, longe de mim isso, mas olha, isso é fato. Cada vez que você critica o seu filho, você não está trazendo ele para perto do Senhor. Você está empurrando ele para os braços de Satanás. Toda vez que você fala assim, você não presta, você não vai chegar a lugar nenhum, você vai ser igual a fulano, você vai ser igual a Bertrano. Olha o que você está lançando para a vida do teu filho. Deus, Ele te chamou. Deus, Ele está te recuperando para você abençoar, para você ser bênção, para que a sua casa seja bênção. Jovens, vocês que têm os seus pais que ainda não conhecem a Jesus, declare sobre a vida deles palavras proféticas. Fala assim: pai, Jesus te ama. Mãe, Jesus te ama. Pai, eu te vejo naquele púlpito pregando o evangelho. Mãe, eu te vejo no coral de mulheres da igreja. Começa a profetizar sobre a vida dos seus pais. Vocês vão ver a glória de Deus na vida de vocês. E tudo que Deus tem falado aqui nesse altar será uma verdade na sua vida, porque a partir de hoje você está entendendo que Deus te levantou para ser profeta e declarar a salvação sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus, e não murmurar e muito menos profetizar maldição. Deus quer que da minha boca e da sua boca saia: se tu uma bênção, se tu uma bênção, se tu uma bênção. É muito mais fácil murmurar, criticar, reclamar. Vamos andar na contramão desses sentimentos. Pastor, como é que eu faço isso? A fórmula é dolorosa, vale a pena. Teve um evento na Bíblia em que Paulo foi arrastado pela cidade, foi apedrejado, e ele se fingiu de morto, para que não morresse de fato apedrejado. Ele se fingiu de morto. Os homens pararam, achando que ele tivesse morrido. Aí ele abriu um olhinho assim, viu que todo mundo tinha ido embora, esperou mais um pouquinho, aí levantou e meteu o pé. As coisas na sua vida estão acalorosas, estão quentes, estão vulcânicas, lavas estão subindo a mais de 2000 graus. Faz igual a Paulo, se finge de morto, mas não fale nada que vai acabar de prejudicar o ambiente. O ambiente já está pegando fogo. Silêncio. Deus diz que esse é o tempo de calar. Pastor, mas eu não aguento. Pastor, eu não aguento, eu tenho que falar. Se eu não falar, eu vou infartar.
Quem criou o teu coração sabe que o silêncio daquele momento será remédio para o bom andamento da sua família. Às vezes o silêncio, ele muito constrói na nossa vida. O silêncio, às vezes, constrói tanto que você não imagina. Às vezes nós, como seres humanos, achamos que uma palavra, a gente é muito inteligente, a gente é assim, tão... Como é que eu posso dizer? A gente é tão autoconfiante que a gente acha que a nossa palavra vai dar solução para tudo, e que na maioria das vezes, a opção correta não é o falar, é o silenciar. Porque nem sempre, cara, nem sempre a palavra vai ajudar. Senão Tiago não tinha deixado registrado isso, que o tolo fala desordenadamente. O sábio, olha, ele diz que o sábio se cala, o sábio se cala. E quando ele diz isso, ele fala que pelo calor da emoção, o tolo acaba falando o que não deve. E o sábio, ele pensa, se eu disser alguma coisa, eu vou piorar a situação, então eu prefiro me calar. Eu vou me calar. Pastor, mas se eu me calar, eu vou ser omisso. Querido, não anda por esse caminho. Que aí, essa pseudo-ideia de que se eu me calar, vou ser omisso, é o sentimento do orgulho dizendo, não, cara, fala alguma coisa. Pô, cara, você é o homem da casa, não chuta mesmo o pau da barraca. Não, ela tem que te respeitar. Não, você que paga as contas. Querido, sai fora desse ambiente. Deus sabe que é você que paga, que você que é o homem, que você que é o marido. Mas Deus diz também que você precisa ser sábio. E mulher, por sua vez, se controla quando o cara não te der aquela rosa que você tanto queria, aquela sandália bonita, cheia de pedrinha na tira. Você olha assim, marido, olha que sandália bonita, aquela cantada, sabe? Que sandália bonita. Aí o cara fala assim, amor, espera só um pouquinho. Aí chega em casa, já... Não é por aí, gente. Fica de pé. Não é por aí. Não é por aí. Esse cara que está do teu lado, ele te ama. Essa mulher que está do teu lado, ela te ama. Dê a mão para ele, dê a mão para ela. Filho, filha, seus pais amam vocês. Não é pelo fato deles não estarem na igreja que, pô, eles vão para o inferno, isso e aquilo. Não tem nada a ver. Tem nada a ver. São vocês que vão fazer a diferença na vida dos pais de vocês. Somos nós que iremos fazer a diferença na vida dos nossos filhos. É eu que vou fazer a diferença na vida da minha esposa. É a minha esposa que vai fazer a diferença na minha vida. Uma hora, cara, você é o martelo. Pá! Dá no prego. Tem uma hora que muda o papel. O martelo é ela que dá em você. Pá! E assim vai, cara. O casamento é uma verdadeira marcenaria. É uma verdadeira marcenaria. Tem lixa, plainadeira, furadeira, parafuso, tem tudo. Tem hora que o negócio aperta, você tem que ser igual aquela madeira. O parafuso tá arrochando. Isso é o casamento, cara. Isso é a família. Você imagina se Deus tivesse feito todo mundo perfeito, todo mundo igual. Não seria gente, seria robô. Mas Deus nos fez assim, ó, diferente um do outro. Para que as diferenças lá no final convergissem em alguma coisa positiva. Com todos os seus defeitos, eu te amo. Com todos os seus defeitos, eu te amo. Filho, com toda a pirraça que você faz para o papai, para a mamãe,
Papai e mamãe te amam. Sim, é Deus, cara. Mesmo pisando na bola, Deus ama a gente. Mesmo às vezes vacilando, Deus ama a gente. Quem vacilou essa semana? Sim, tá aí. Pensou que cada vacilo se for é miséria. Cada vacilo não tinha ninguém ficar sem fazia de novo. A terra ia ficar sem força de novo. O amor de Deus é ânimo. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Obrigado pela tua presença, palavra, Espírito Santo. Tratar. Obrigado por nos tratar. Queremos tem uma linha de chegada para cada um de nós e é lá. Senhor, toma, filha, tua filha. Toma. Segundo o teu bom propósito para cada um de nós. Para as nossas. Em nome de Jesus. Aleluia. Adore a poderoso, nunca falhará. Maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus, somente no seu nome vamos vencer.